Oferecimento Sesc. Câmeras abertas, microfones liberados, gravador funcionando. Para hoje a gente conversar com o Eduardo de Paula Couto, nosso grande amigo Duda Couto, o cara criativo do Canela, publicitário, o cara da Yoda, para falar sobre os 10 anos da Yoda, hein, Duda? Bom dia, bem-vindo, meu velho. Bom dia, pessoal, tudo bem, cara? Em primeiro lugar, agradecer aí a parceria de vocês, o convite. Me sinto em casa aí, né? A Yoda tem uma relação meio simbiótica aí com a Clube. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Então, minha trajetória, né, cara, até a gente tá falando aqui o Cabelinho antes sobre isso, eu sou, né, dos 4 aos 13 morei aqui, depois fui pra Porto Alegre, né, ali, fiz Sevinhê e tal, e depois, mas só um parênteses legal aqui, que por 2 vezes eu até falei lá no Marissa já sobre as profissões, né, e tal, e daí eu escolhi a propaganda, né, em Porto Alegre, na Famecos. E isso aconteceu muito cedo, no próprio Marista, né? Então, na época tinha um colega lá, o Franco, ele falou assim, o que tu quer fazer e tal? Ele me disse pra mim, né? Eu quero fazer logo, né? Publicidade e propaganda. Eu, o que é isso, né, velho? Não sabia. Que bicho é esse? Eu perguntei pra ele, não, o que é? Não, eu faço logotipo e tal. E aquilo ficou na minha cabeça, né? Pra te ver, né, como pode ser algo inusitado mesmo a tua, né? Hoje eu não me vejo, né, dissociado de propaganda, né? De redação, de tudo. E tu vê um insight às vezes, de um amigo no primeiro grau pode te levar a isso, né? Então acho que é importante também essa questão hoje de eu estar aqui. De inspirar e tal, né? Aquela vez que eu fui ali na Marista também, as pessoas, que legal, como é que é e tal, né? Porque na verdade, assim, também, por que eu fiz isso, né? Na época, vocês devem lembrar, o saudoso Washington Oliveto, né? Que também foi. Brasil. Que também foi um cara que a história dele é louca, né? Ele tava andando de carro na frente da agência lá e tal, com 19 anos, e acho que furou o pneu e ele entrou na agência. No fim, o cara vira um dos caras melhores do mundo, né? De publicidade. Então, o que acontece com isso, né? O cara pega gosto, aprende a vender as ideias, né? E acho que isso também é muito gratificante, né? Então, depois ele da Famex, então, muito cedo, meu pai, né, me influenciou minha vida positivamente no sentido de me colocar pra trabalhar, né? Então, no terceiro semestre, eu já entrei numa agência super grande de Porto Alegre, chamada Competence, né? Então, eu tinha 19 anos, né, cara? Tipo, eu tinha uma banda ativa no momento e tal, então pra mim não fazia sentido, né, eu trabalhar, né, mas hoje, né, é impressionante isso, e também, isso também é uma dica pros mais jovens, né, naquela época eu disse, será que eu sou publicitário, eu sou músico, eu vivi muito esse dilema, né, hoje eu posso dizer que, né, a gente vive a era não é do ou, né, mas do e, né, hoje eu sou uma pessoa muito completa no que eu faço, né, e certamente a minha experiência musical, né, de palcos e tal, né, me trouxe uma cancha, assim, muito importante pra minha vida. Então, eu acho que a gente tem que aprender a coexistir, eu acho, né? E não, eu queria ter sido músico, né? Acho que hoje eu superei essa fase. Já sofri muito com isso. Sofreu com isso? Já, com certeza, né, cara, né? Vem aquela vozinha, e aí, não vai, né? Aliás, até aproveitar aqui, fazer um jabá, né? Esses dias aí, no meu momento de loucura, num sábado, eu botei no Instagram, quem ainda não viu lá no @Duda Couto, no Instagram, eu botei assim, né? Caixa alta, tá? Músicas novas 15 de novembro, né? Ou seja, né, faz muito tempo que eu não lanço nada novo, e eu botei aí dizem, né, que pra te realizar um grande sonho tem que tornar público, né? Botar a data tá lá, então, né? Até botar uma pressão pra si mesmo, Pra né? si mesmo, senão não sai, né? Então hoje a gente vive uma vida corrida, né, cara? Trabalhando bastante, assim, mas esse é o ponto, né? Acho que hoje a gente consegue coexistir dos sonhos, então dia 15 de novembro fiquem ligados aí que tem música nova do Duda Couto nas redes. Bom, vai. Como é que foi conciliar até Duda, esse início de carreira, né? Tu estudando, já trabalhando e também tendo uma banda que inclusive fez uma turnê fora do Brasil, né? Passou uma temporada na Inglaterra, né, Duda? Como é que foi esse início? O jovem Duda Couto lá, estudante ou recém-formado, lidando já com as necessidades de empreender e trabalhar e tal, mas também acreditando no sonho ainda de ser músico. Como é que foi lidar com tudo isso ainda muito jovem? Acho que foi super difícil, cara. Na verdade, assim, em primeiro lugar, eu não sabia, né? Mas ser músico e ter banda é ter sócios, né? Então, é ter essa experiência, né? Então, cara, aí eu exerci, esse é louco, né? Isso que eu vou me dando conta depois de um tempo. Exercer liderança, né, cara? Cara, em primeiro lugar, os caras, né? Cara, eu não vou dizer que tem que tomar banho. Não, é meio exagero. Mas, cara,
Chegar no horário. É toda uma questão de cultura que tem que ter, senão a coisa não sai. Ou ir no ensaio, né? São várias coisas que tem que construir, gestão né? de pessoas. Gestão de fazer, pessoas, né, cara. Que hoje que eu faço muito, né? E hoje é o principal. E eu acho que a Clube, um elogio aí, público também. Eu acho que você tem a cultura, né? Acho que é difícil uma empresa ter uma cultura, né? Então o Lucas pode não estar aqui e tal. Você sabe o que tem que fazer, você sabe como é que tem que se comportar, né? Não precisa ter câmeras, né? Eu acho que até pode ter, mas eu acho que isso que é a força da marca, né? É tu ter uma cultura atuante, né? Isso é muito valoroso, né? Se percebe hoje em grandes marcas, tipo Nubank, Apple. Mas que legal isso aqui, né? Isso aí tem gente lá que tá alinhada dentro do mesmo propósito. Então, Léo, seguindo ali, eu me perdi na conciliar. Cara, assim, em primeiro lugar, né, cara, acho que ninguém te valoriza quando tu tem outro trabalho, né, e tal, assim, tu é músico e tal. Eu me lembro uma vez que eu fui lá numa entrevista, daí eu até, olha só a minha ingenuidade, né, eu levei meu DVD, né, tipo assim, eu tinha portfólio e tal, mas olha só, mas eu também canto muito, assim, né, e o cara assim, velho, então vai cantar. Né? Então é sensacional, né? Tipo assim, vou ter que ir com o rabo das pernas, né? E tal. Mas assim, cara, tem que ser muito hábil, né? Pra levar esse não na cara e tal, e voltar e tal. Então eu tive que lidar com isso, né, Léo? Tive que lidar com esse sonho, carregar ele junto comigo, né? Que é uma paixão. E hoje. Mas hoje é bem legal isso. É a minha realização do multitarefa, do jornalista especialista. Então, eu sou redator, né? Quando tu fala em redação, cara, que também foi algo que eu descobri, assim, da minha habilidade. Bom, o meu avô era general do exército, né? Ele era escritor. Vários livros. Um dos livros que ele escreveu, que chamava O PT em Pílulas, eu mesmo digitei pra ele. Então, é uma relação com o texto, né? E outra, também meu pai, ele fala muito bem, escreve muito bem, não tem como não pegar, né? Então, eu acho que a gente é um resultado aí das nossas experiências e acho que a gente tem que... isso é legal também, né? Não fechar uma porta, né? Mas será que faz sentido eu trabalhar naquele lugar, ou estagiar? Eu estagiei na Assembleia Legislativa, por exemplo, né? Então, eu tive que fazer coisas que eu não necessariamente gostaria, digamos, né? Mas como eu me conciliei? Eu trabalhava, claro que eu fazia as turnês e tal, mas eu trabalhava, né? Em alguns lugares e tal. E eu tentava e voltava, trabalhava de novo. Eu tentei por muito tempo isso, né? E hoje eu concilio e encontrei meu caminho do meio aí. Deixa eu entrar no papo, né? Porque é bom quando a gente recebe amigos, que a gente conhece as pessoas e tudo mais. E eu tenho uma questão do Duda, que o Duda sempre foi um cara muito inquieto, né? O Duda é um cara que sempre tem a novidade, né? O Duda sempre foi procurar pelo novo. Sim. Eu acho que isso te ajuda muito na tua trajetória enquanto publicitário, né? Eu também sou da comunicação, não fui pra Famecos, que era o meu sonho, mas acabei indo pra Unicinos pra fazer jornalismo e aquela coisa, tu convive com publicitário, tu convive com relações públicas, cada um na sua área. Isso. E é muito louco, né? Isso. E ser inquieto ajuda muito na tua profissão, né, cara? Só que assim, como eu sou muito inquieto, né? Acima da média, uma coisa que eu descobri depois, e claro, eu acho que, e também acho que isso aí, Cabelinho, é o seguinte, então tu tem esse talento, né, digamos, né, essa percepção, o olhar e tal, e a capacidade de trazer algo novo, como tu mesmo falou. Ao mesmo tempo, depois, cara, eu venho percebendo que o difícil é fazer as coisas acontecerem a partir disso, né? Que chama de da produção, mesmo essa visão de produtor, né? Então, por exemplo, eu acho que essa ideia do início da agência, né, digamos, de ter uma ideia legal, mostrar pro cliente, apresentar pra ele, legal. Mas vocês, por exemplo, aqui, conseguem executar as coisas. E acho que o cliente hoje, em geral, maduro, é aquele que consegue ter uma agência e consegue olhar para aquilo e consegue executar em conjunto. Tá? Porque daí isso é uma marca viva, conseguir, né, vender a ideia pra pessoa entrar na vibe junto contigo. E aplicar tudo aquilo que foi criado, né? Exatamente, cara. Porque senão, velho... Então, o que entra ali? A disciplina, né? Então, cara, se não tiver a frequência dos vídeos de vocês, né? Os programas que vocês fazem diários, se não tiver a execução daquilo como uma academia mesmo, que tem que ir academia pra acontecer, só lábia não rola, entendeu? Uma ideia boa, sozinha, deixa na gaveta. E esse é talvez os meus... eu passei muitos anos com ideias boas na gaveta, né? E hoje meu grande mérito, eu sou um grande executor, né? Acho que essa é uma grande diferença. Eu somei a minha parte criativa, que tu falou, de ser um executor. Então hoje eu faço muita coisa executando, né? Produzindo, né? E tirando ideia do papel.
Bacana. Há 10 anos atrás, então, né, o Duda, depois de ter passado por outras experiências, ter trabalhado em outras agências, ter tido sócios também, né, Isso. em outros negócios, funda, então, a sua própria agência, a Yoda, 10 anos em 2025 já, Duda. Yoda X, isso mesmo. O que acontece, né, cara? A primeira coisa que eu tenho pra dizer é que o tempo voa, né, cara? Porque, né, é a mesma coisa do Washington. Não era meu sonho ter agência e tal, mas eu acho que essa ideia de... Também é muito gratificante tu ouvir alguém te dizer, eu queria fazer uma floricultura, eu queria fazer uma rádio, né? Como é o caso aqui, que a gente fez um rebranding muito legal na época, a gente vai falar em seguida. É muito gratificante quando tu entrega aquilo, né? Quando tu diz assim, que legal esse conceito que a gente construiu junto numa reunião aqui, né? Sim, Cabelinho, verdade, né? Lá atrás. Lá atrás. Então é muito gratificante tu ver isso tudo. Até ontem ali, procurando ali o programa pra gente anunciar lá com a outra empresa, Léo. Eu olhei assim o quanto tá legal e quanto tá vivo, né? Eu fiquei muito assim, contente de ver uma ideia, como a gente falou antes, viva, acontecendo. E são poucas as marcas que têm essa consciência que vocês têm da importância, da frequência, da qualidade, do estilo. Eu falo muito personalidade, né, cara? Acho que a gente tem que ter personalidade. Hoje em dia, quem não ousa não é visto, né? Não aquele ousar de causar, né? De lacrar, mas ousar de exercer sua criatividade no mais alto nível, né? Acho que vocês estão sempre se reinventando e tal, e acho que é importante para uma empresa isso. Na era das redes sociais, né, Cabelo, em que a estética, ela é fundamental, né? Se vende muito pelo visual. Ser designer, ter uma agência e criar esses conteúdos e essas identidades deve ser um trabalho muito difícil, eu digo exigente, né, Duda? Porque cada vez mais isso tem uma importância fundamental, né, dos negócios. A principal tarefa, assim, do publicitário, né, no sentido do branding, né? Branding, brand, marca, ING. ING quer dizer que é no gerúndio, Fazendo, sempre gerenciando a gestão da marca, né? Então, hoje a gente olha assim pro slogan da Clube, muito mais que rádio. Talvez no início a gente tinha uma ideia do que era isso, mas hoje a gente consegue ver que é muito mais que rádio mesmo, pela capacidade que a gente tem hoje digitalmente de fazer podcast, de impactar o cliente de outras formas, né? Então, a percepção da Clube aumentou muito mais, né? Desde a época, né? Aquela vez da pandemia, que tinha as lives, que tinha aquele cara que invadiu aqui, deu um pau no lagarto. Brigou com o lagarto. Não foi um pau, só deu um moche no lagarto. Deu um moche no lagarto. E a gente é tão unido que aquele dia eu pensei até em vir aqui, né, defender o lagarto. Então, é uma comunidade. A Clube é uma família, mas é uma comunidade. Mas eu acho que essa capacidade da marca, e isso a gente fala do Omnichannel, né? O Omnichannel está em todos os canais. Por quê? Porque a gente precisa impactar esse cara em vários momentos, né? E acho que por que eu falo uma relação super simbiótica da agência? Porque nessa parceria que a gente teve no início, já conduzindo assim pra entrada que a gente vai falar em seguida, eu percebi a importância, né? Porque a gente não anuncia na rádio. E essa parte pra Yoda da presença na rádio foi muito importante, porque eu digo para outros anunciantes que têm interesse em anunciar em rádio, porque é muito diferente. Eu sei que vocês dois trabalham com vendas, é muito diferente tu apresentar uma ideia e uma marca para quem não te conhece, ou para quem, claro, eu já ouvi você na rádio. A porta se abre, né? Então, a gente ser a agência, eu já ouvi você na rádio, a conversa se abre e facilita muito a negociação. Então, acho que, né, que primeiro a gente tem a questão da frequência, né? O rádio martela na cabeça da pessoa, né? Yoda, e até falando sobre a Yoda um pouco agora, pontualmente, a gente teve assim, várias pessoas me elogiam assim dos nossos jingles e spots de rádio, né? Acho que a gente ali, como é pra nós, né? A gente exerce, né, ao máximo a criatividade. Então a gente faz algo muito disruptivo, né? Se eu não me engano, um deles até a gente fez com o Pagnossim, vários deles a gente fez com o Pagnossim, acho que quase todos. Ele falou assim, Duda, vamos tirar a trilha. Daí eu assim, mas como assim, cara? Não, vamos fazer tipo rádio antigo. E daí eu assim, tá, beleza. Então, cara, isso é importante também, tá? Quando eu falo beleza, é importante assim, às vezes a gente tem a ideia de que a gente sabe tudo, mas a gente não sabe, cara. Ou seja, eu, um publicitário, poderia dizer assim, eu que mando, eu que sei mais. Ouvi o cara me dizer que era mais legal. Confiei nele. E, cara, foi um spot muito legal, onde tinha um locutor de rádio antiga dizendo, atenção, ouvintes, parecia né? Tu parava porque trilha, pá, já era um silêncio e já era um cara falando.
te gera um desconforto, abre aspas, uma curiosidade, e tu ficava naquilo. Não, Sabe? e o texto totalmente disruptivo. Estamos selecionando clientes. Exatamente. É invertido, né, Léo? É muito louco isso. Então, isso vem um pouco do que o Camelinho falou, de como é que eu tiro esse cara, porque hoje a gente vive a era da atenção, né, cara? As pessoas não leem mais, né? Estão ouvindo o rádio ali dirigindo, ou fazendo uma esteira e tal. Pra te pegar um cara, tirar ele do foco dele lá pra um teu papo, cara, é muito difícil. Então o Spot tinha essa função, né? E depois a gente fez um jingle com o Land totalmente diferente, né? Espetacular aquele né? jogo lá. Aquele lá também foi um monte de informação ao mesmo tempo, tu somos isso, somos aquilo. Daí tu fica pensando. E, cara, tudo fazia sentido. Né? Que também foi escolhido a dedo, né? Ele pra executar aquilo, a gente queria que ele fizesse, né? Pelo perfil dele de rapper, né? De relação com a música e tal. E daí também, só que o desafio da criatividade é esse, né? É sempre surpreender, né? E o nosso último, que é o Bem-vindo ao Novo, né? Também traz... De novo, tem uma outra pegada, assim, e é legal que as pessoas dizem assim, bah, mas, cara, tá muito legal, superou o outro e tal. E acho que isso é muito legal, é muito gratificante pra quem é criativo. 8h41, pra gente encerrar esse bloco, né? Há 9 anos atrás, final de 2015 e início de 2016, procurei o Duda pra criar a marca do Descubra Serra Gaúcha e até hoje... 9 anos depois, algumas pessoas me chamam, nossa, que legal aquele íconezinho, que é uma fechadura dentro de um íconezinho de localização e tal. Tudo pensado também pela mente criativa de um publicitário, né? As peças não saem do nada, tem aí toda uma criatividade por trás, né? E tem coisas que a IA não vai te ajudar tanto, né? Ela pode te dar um norte, mas não vai resolver tudo. 8h41, na sequência, o Lucas Dias deve estar conosco aqui para falar sobre o trabalho da Yoda junto à Clube, né? E a identidade visual da Clube, que também tem todo um impacto aí criado pela Yoda. Um rápido intervalo, já voltamos para seguir o nosso bate-papo aqui com o Duda Couto, os 10 anos da agência Yoda. Grande Jornal Regional.